Sempre quando eu abordo o tema aqui da religião, do cristianismo, de Jesus, como eu tenho feito agora por causa do especial de Natal do Porta dos Fundos, que eu venho aqui e falo sobre Jesus, sobre Deus, sobre a postura cristã que deveria ser. Eu vejo algumas reações aqui de gente que entende o que eu estou falando, que concorda, que acompanha o raciocínio, e outros que ficam escandalizados porque eu, como ateu, não posso falar de cristianismo. Eu, como ateu, não posso falar de Deus, não tenho legitimidade nenhuma sobre isso e que não posso falar de religião. Bem, o que eu quero fazer hoje com vocês, então, é analisar o meu processo rumo ao ateísmo, que se deu ali quando eu tinha 14 anos até entre 18 e 19 anos. Foram alguns anos, porque não foi algo instantâneo, não foi algo assim de um dia para outro eu acordei e agora eu sou ateu. Não, foi um processo, e eu quero explicar para vocês isso, porque vocês vão entender a minha trajetória e o vínculo que isso tem com a minha aproximação à filosofia. Porque justamente eu escolhi fazer filosofia por causa de questões a princípio religiosas. Então vamos entender aqui o que se deu. Eu nasci no lar católico, minha família é católica, minha mãe, minha família, minha avó, ou seja, eles vão todos os domingos à missa. Vão nas festividades católicas, Páscoa, Domingo de Ramos, Natal, ou seja, é uma família devota. Não são radicais, não são fundamentalistas, não são extremistas, mas são católicos praticantes. Então foi o lar que eu cresci. Eu cresci numa família católica. E para mim, certos aspectos da religião, como eram tão naturais, como eram coisas da minha criação, que desde pequenininho eu ouvia, eu não questionava muito. Eu só passei a me indagar sobre certos aspectos do catolicismo e da religião cristã quando eu entrei ali nos 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. Os 14 anos mesmo foi quando eu comecei a levantar questões e que ninguém sabia responder. Questões, por exemplo, como a que eu propus ontem aqui, sobre livre-arbítrio versus destino, versus um Deus onisciente que sabe tudo, eram questões que eu me fazia quando eu tinha 14 anos. E é uma contradição tão grande que as pessoas não sabem responder. Outra questão, por exemplo, de interpretação bíblica, literal da Bíblia, né? Por exemplo, você tem lá Adão e Eva, que tem dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e depois ele foge e encontra outro grupo de pessoas. Se Deus havia criado apenas Adão e Adão e Eva só tinham tido dois filhos, quem são essas pessoas que Caim encontrou depois? De onde surgiram essas pessoas? Então isso contradizia a própria narrativa bíblica de que os dois seres originais da existência humana são Adão e Eva. Eram perguntas triviais, perguntas bobas, mas que iam surgindo aos poucos e que gradualmente me levavam a questionar certas práticas do cristianismo. Até que eu li um livro, que é bem ruim na verdade, que se chama O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Esse é um livro que inspirou posteriormente o Dan Brown a escrever o livro Código da Vinci. É um livro bem ruim, é um livro de teorias conspiratórias. Ali ele propõe uma série de cenários sobre Jesus e sobre o cristianismo que são completamente malucas, mas que naquele momento, quando eu li aquele livro ali, nos meus 15, 16 anos, me abalou profundamente, porque pela primeira vez surgiu uma hipótese ali que era que Jesus não houvesse morrido na cruz. Ou que houvesse morrido na cruz e não houvesse ressuscitado. Porque era tão óbvio para mim, enquanto criança e adolescente, que Jesus tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu, que ao ver escrito ali, que podia ser uma mentira histórica, o simples fato de ler aquilo ali abalou completamente as estruturas daquilo que eu acreditava, da minha fé. E minha fé era genuína. E isso é importante ressaltar. Tanto que eu cheguei a cogitar ser padre. Porque eu queria poder me debruçar sobre essas questões religiosas. Então quando eu vi certas hipóteses levantadas nesse livro, isso me levou a investigar. Eu preciso descobrir, eu preciso saber mais. E outro livro também nesse período que me abalou muito foi O Anticristo, do Nietzsche. Que eu também li, não compreendi completamente naquela época, não tinha nem capacidade, nem um arsenal de leitura que me desse a capacidade de entender o que Nietzsche dizia, mas de fato, quando você tem o Nietzsche analisando o cristianismo, uma religião da negação da vida, né? Porque você suprime desejos, você suprime a felicidade nesse mundo para que você possa ter felicidade depois. Quando eu li o livro do Nietzsche também me abriu os olhos ali, me deu também um tipo de epifania, né? Um tipo de compreensão diferente do que se dava. Então, daquele momento em diante, eu comecei a buscar diferentes referências, diferentes religiões, tentar entender essas perguntas que eu me fazia. O que era Deus? Como ele criou o mundo? Como ele interfere no mundo? Se é que interfere? Por que existe o mal? Por que existe a miséria? Por que existe o sofrimento? Por que um Deus bom cria um mundo mal? E isso foi me levando para diferentes caminhos. Eu fui estudar o cristianismo, fui estudar os textos bíblicos, li a Bíblia do começo ao fim, de capa a capa. Não sei se algum cristão geralmente faz isso, mas eu li do começo ao fim, li todos os livros da Bíblia. Não recomendo. Não recomendo porque tem muita coisa ali que não faz sentido nenhum ali no meio do negócio. Hoje, se eu fosse fazer isso, eu releria as historinhas ali, o Livro dos Reis, o Gênesis, não leria
alguns textos que não fazem sentido para a compreensão da religião, e fui também tentar entender religiões orientais. Fui estudar budismo, fui estudar confucionismo, fui estudar esoterismo, diferentes vertentes esotéricas, Helena Blavatsky, Papu, fui estudar Rudolf Steiner, teosofia, me tornei Rosa Cruz, aprendi a ler tarô. Inclusive vocês podem achar que é mentira, mas eu tenho aqui o tarô ainda, meu tarô de Marselha aqui ainda. Tá bem velhinho aqui, bem velhinho, estava guardado. Li os arcanos maiores, arcanos menores, aprendi a ler I Ching, fui estudar astrologia, estudei um pouco de cabala, ou seja, fui tentar entender as coisas. Pratiquei yoga, e no fundo, na medida que eu fui expandindo essa visão e vendo que diferentes religiões tinham práticas completamente diferentes e visões de deuses completamente diferentes também, totalmente distintas, isso foi consolidando o meu ceticismo em relação ao cristianismo e a outras religiões também. Então eu passei a ter uma visão de um Deus panteísta, ou seja, não um Deus personalizado, um Deus que se importa com o mundo, que interfere no mundo, que se preocupa com a gente, mas um Deus que está disperso em todas as criaturas, em todos os animais, em todos os seres humanos, em todos os planetas, em tudo. Um Deus que perpassava tudo. Ou seja, expandi essa visão desse Deus monoteísta, que é o Deus das grandes religiões abrâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo, e passei a ver Deus como algo que está infiltrado em tudo. E depois avançou para uma outra visão, que é um Deus que não se importa com a gente, que criou o universo, criou tudo que a gente conhece, criou as leis da física e depois descansou, né? O primeiro motor aristotélico criou tudo e é isso que tem. E ele não interfere, só observa, não interfere. Ou seja, foi uma gradação, foi a gradação de um Deus personalista, cristão, que se importa com a gente, que cuida da gente, que faz milagres, para um Deus que simplesmente criou o universo e depois não faz mais nada. Só que como consequência disso, eu também me questionei, mas por que acreditar em um Deus? Se ele não interfere em nada, se ele só criou tudo, por que chamar essa energia inicial, essa força inicial, esse primeiro motor de Deus? Por que não chamar simplesmente de Big Bang, ou de energia? Algo que não se importa com a gente, que é só um processo. Por que chamar isso de Deus? Porque a palavra Deus tem uma carga de sentido. Quando a gente fala Deus, a gente pensa em algo que realmente move, né? Como move os títeres, move as marionetes. Então não era a ideia que eu tinha. Então simplesmente era uma energia que criou o universo, uma energia que não é consciente, que não é um design inteligente, mas simplesmente algo que se deu, simplesmente um processo. O que talvez seja mais perto do que a ciência e a física pense, de um primeiro motor, de fato. Alguma coisa que criou tudo e que a gente não sabe o que é e que não é consciente, que não é volitivo, né, que não tem vontade, que não fez isso intencionalmente. Simplesmente se deu. E como eu disse, isso foi um processo que se deu ao longo de anos. Comecei aos 14 anos e fui até os 20 anos, 21 anos, e ainda frequentava a missa, gente. Não acreditava em mais nada que eu via lá. Eu ia lá para ficar ouvindo as besteiras e tentando entender o que eles diziam, questionando tudo que eles diziam, mas ainda frequentava a missa. E ainda hoje, quando eu vou viajar, vou às igrejas, visito igrejas. Quando eu escrevi o Guia de Viagem de Roma, a gente foi lá numas 300 igrejas, tem mais de 1000 igrejas em Roma, a gente foi numas 300 igrejas, porque eu gosto da iconografia cristã, eu gosto do simbolismo, aprecio o ritual católico, mas não acredito. Acho bonito, entendo a história, entendo a importância histórica, mas não acredito. Eu só fui me identificar como ateu muito posteriormente, talvez eu já tivesse mais uns 25 anos para mais, quando eu realmente comecei a chegar e dizer publicamente que eu não acreditava em nada, que eu não acredito em Deus, que não acredito em nada. Mas esse é um tema que me interessa muito, e como eu disse, foi o tema que me levou para a filosofia, porque na medida que eu fui procurando em outras religiões a resposta, eu não encontrava, porque as respostas são dogmáticas, as respostas não são críticas, muitas vezes. Há algumas religiões que são mais críticas do que outras, mas geralmente as respostas não são críticas. Tenha fé porque essa é a resposta. Então eu comecei a me voltar para a filosofia. Se as religiões não me dão respostas para essas questões existenciais, por que estamos aqui, qual o sentido da vida, por que nós sofremos, se as religiões não respondem isso, talvez a filosofia responda. E foi quando eu entrei no curso de filosofia, isso aos 17 anos. E lá na filosofia havia diferentes grupos lá, né? Você tinha o grupo dos marxistas, você tinha o grupo dos estruturalistas, você tinha o grupo da ciência, da filosofia da ciência, você tinha diferentes grupos lá e tinha um pequeno grupo de esotéricos do qual eu fazia parte, que acreditava em tarô, por exemplo. Eu fui estudar o psicólogo analítico Jung, que foi o que me levou depois, posteriormente, para tentar entender psicologia também, que para mim é essencial. A compreensão da sociedade, do mundo, parte da compreensão de nós enquanto indivíduos. E aos poucos, dentro da filosofia, foi me afastando dessa visão transcendental do mundo, essa visão esotérica, e entrando numa visão mais nihilista da realidade. Então é um percurso, não foi do dia para a noite, foram anos de gradual afastamento de certas questões que me afligiam muito. Tanto que o livro que eu escrevi, O Rei dos Judeus, foi consequência dessas questões que foram surgindo. Aos 14 anos eu pensei, eu vou escrever um livro sobre isso. E quando eu terminei esse livro aos 23 anos, era um livro totalmente diferente do que eu imaginava, porque ele foi resultado de pesquisas históricas sobre Jesus.
Não sobre pesquisas dogmáticas, não sobre pesquisas teológicas, mas sobre pesquisas históricas. O que a gente sabe de fato sobre Jesus. É claro que deve haver pessoas que de um dia para outro acordam e põem em dúvida tudo, mas para mim foi bem gradual, na verdade, foi bem lento o processo. Eu fui tentando remendar as minhas crenças, fui tentando manter um certo acesso ao sagrado, ao transcendental, fui tentando fazer isso. E é uma coisa curiosa, porque quando eu era adolescente, eu senti que eu era observado o tempo todo. Eu achava que tinha alguém me observando. Tudo que eu fazia, alguém cuidava de mim. E eu tinha um medo tremendo do diabo também. Do pecado, de cometer coisas erradas, de alguém me observar e me julgar depois. E isso sumiu completamente. A gente não é observado. Não tem nada nos observando. E algumas pessoas dizem que, como eu ponho ainda em dúvida, né, porque pode haver de fato um Deus, pode haver. Como eu ponho em dúvida isso, como isso está aberto a questionamento, porque a gente não tem como provar a não existência de Deus, alguns dizem que eu sou agnóstico, e não é verdade. Porque nenhum ateu pode provar a não existência de Deus. Para mim, tem 99,9% de chance de não haver um Deus. Pelo menos não um Deus dos moldes tradicionais, imaginados, concebidos como um Deus personalista que cuida da gente, que se importa com a gente. É quase certeza que não é assim. Se houver algum tipo de coisa, seria aquela energia inicial que criou o universo e as leis. Se houver. E como eu disse, mesmo havendo isso, não faz sentido nenhum chamar de Deus, porque não é aquilo que se imagina quando diz Deus. Então, duas constatações. Que o processo para mim não foi rápido, foi lento, foi gradual. E nesse período, pesquisei muito sobre diferentes religiões, sobre o cristianismo e sobre outras vertentes também. Eu mencionei aqui recentemente um livro que eu recomendo que vocês procurem, que é esse aqui, do Paul Johnson, que é a História do Cristianismo. Leiam pelo menos a primeira parte do livro, porque você vai ver o processo de formação do cristianismo, como se deu, e é bastante esclarecedor. Era um assunto que me interessava muito, que ainda me interessa. Só para você ter uma ideia, ontem terminei de ler aqui um dos textos mais importantes do Freud, que é O Futuro de uma Ilusão, no qual ele fala sobre religião e o que ele espera, o que ele imagina que se daria com o fim das religiões no planeta, né? Com a gradual passagem do pensamento místico, que ele chama de ilusão, para um pensamento racional, um pensamento científico. Era um assunto que me interessava e é um assunto que me interessa ainda. Portanto, eu me sinto bastante confortável em falar sobre esses assuntos aqui com vocês, porque são questões que me motivam, me motivaram e sobre as quais ainda me debruço. Não sou tão otimista quanto Freud, não acho que haverá uma passagem do pensamento místico, religioso, para um pensamento racional. Não acho que o ser humano coletivamente tem essa capacidade, não. O que eu quero saber de vocês hoje é qual é a sua relação com a religião, com as religiões, em qual religião você cresceu, como é esse processo para você. Se você tem dúvidas, se você põe em dúvida a sua fé, aquilo que você questiona, se você é ateu também, como foi a sua passagem para o ateísmo, o que se deu, me conta aí também, porque é importante saber com vocês também como é que se dá isso, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm uma fé inabalável e que não estão dispostas a questionar isso, enquanto tem pessoas que realmente, diariamente, se fazem as mesmas questões como eu fazia quando eu era adolescente. Então deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!